O novel Ayurveda e a cura dos desequilíbrios da energia vital. Ayurveda é a ciência da saúde e da cura desenvolvida na Índia, onde é usada há milênios. E graças à sua ampla utilização atualmente na Índia e no exterior, e também graças a brilhantes divulgadores como Deepak Chopra, 2000, Vasan Lad, 1984, e David Fravley, 1989, conceitos ayurvédicos como os doshas tornaram-se mais familiares nos Estados Unidos. Só para dar um exemplo, eu estava recentemente numa festa e um desconhecido perguntou-me sem mais nem menos, então, qual é o seu tipo de corpo? É um Vata, um Pitta ou um Kapha? Ora, Vata, Pitta e Kapha são nomes de doshas ayurvédicos. Para mim, a implicação era clara. Antes de iniciar uma conversa com um estranho, aquela pessoa precisava de conhecer a tipologia ayurvédica desse estranho, a qual, de acordo com o Ayurveda, é determinada pelo dosha dominante de uma pessoa. Ainda há uma década, costumava ser a astrologia, você é Sagitário. A eleita para quebrar o gelo entre desconhecidos. A astrologia, chega-te para lá. Mas o que é um dosha? Os médicos ayurvédicos modernos podem dizer-lhe tudo sobre os desequilíbrios dos seus doshas com base nos seus sintomas de mal-estar, mas seriam bastante vagos se lhes pedissem que os definissem. Eles podem dizer que, fisicamente, estes doshas estão relacionados com os humores corporais, o vata com os gases intestinais, o pitta com a bilis e o kapha com a fleuma, ou muco. Se tem conhecimentos a respeito de como a medicina era praticada nos primeiros tempos no Ocidente, o leitor reconhecerá a importância dos humores. No Ocidente, 4 humores eram considerados importantes. O humor colérico representado pela bilis amarela corresponde claramente ao pitta ayurvédico. O humor fleumático era representado pelo muco, correspondendo ao kapha no sistema ayurvédico. Os outros 2 eram o humor melancólico representado pela bilis negra e o humor sanguíneo representado pelo sangue. Estes 2 últimos correspondem ao humor do vata na tradição ayurvédica. Ainda hoje, a nossa linguagem diz que a melancolia denota um estado de depressão, o que concorda com a visão ayurvédica de que o excesso de vata é o maior responsável pelas doenças crônicas que podem causar depressão. A medicina dos primórdios também associava estes doshas aos 5 elementos, uma descrição da natureza material, terra, água, ar, fogo e éter, então prevalecente. O vata é ar, mas precisa do éter, espaço vazio, como recipiente para se mover, como tal, o vata reflete tanto o éter como o ar. O pitta é claramente o fogo, digestivo, e, como precisa do veículo da água, considera-se que reflete os elementos do fogo e da água. E o kapha é a água cujo recipiente é a terra, o elemento, não o planeta. Portanto, o kapha reflete a água e a terra. Mas se o Ayurveda é só isto e o leitor é um praticante da medicina ocidental, não ficará impressionado. Este antigo sistema é arbitrário, simplista e, claro, baseado numa cosmovisão arcaica. Comparada com isto, a cosmovisão na qual a medicina moderna, alopática, se baseia é sofisticada. Se alguém refere o atual sucesso empírico da prática ayurvédica, tudo que o médico ocidental pode fazer é encolher os ombros. Parece não haver forma de compreender a importância do vata, pitta e kapha no seio da cosmovisão científica atual. Muitos proponentes do Ayurveda começaram a dispensar o modelo abrangente, ou pelo menos a retirar-lhe alguma ênfase. Podem dizer que estes doshas estão ligados aos processos do corpo da seguinte forma: vata, movimento normal, como a circulação do sangue; pitta, movimento transformador, como a digestão; kapha, estrutura, ou aquilo que mantém a estrutura coesa, como o revestimento dos pulmões. Estes médicos reconhecem que o importante é não nos deixarmos prender em questões de cosmovisão. O sistema humano pode ser demasiado complexo para desenvolver uma teoria adequada que seja capaz de se conectar totalmente aos fundamentos nos quais a cosmovisão se baseia. Em vez disso, estes médicos ayurvédicos pragmáticos usam o conceito dos doshas para classificar todos os seres humanos em 7 tipos. Vata puro, no qual o vata domina os outros 2 doshas.
Estas pessoas têm uma constituição delgada e um comportamento variável ou mutável, apenas para referir duas características importantes. 2. Pita puro, no qual o Pita domina os outros dois doshas, dando-nos pessoas de constituição mediana e intelecto aguçado e empreendedor. 3. Kapha puro, no qual o Kapha domina os outros dois doshas, constituição robusta, lenta. 4. 6. Os três doshas mistos, Pita Vata, Pita Kapha e Vata Kapha, nos quais as características estão combinadas, alguns de um e alguns dos outros dosha. 7. O raro Pita Vata Kapha, no qual todos os doshas estão igualmente presentes. Em princípio, também existe um oitavo tipo de corpo, o perfeitamente equilibrado, mas este é muito raro. O pressuposto fundamental do Ayurveda é que nascemos com um determinado tipo de corpo, um desequilíbrio específico de nível básico, chamada Prakriti em sânscrito. As contingências da vida, do estilo de vida e do meio ambiente conduzem a outros desequilíbrios, Bikriti, causando doenças. As ervas medicinais, dietas e práticas ayurvédicas tentam levar-nos de volta ao desequilíbrio de nível básico. Teoricamente, pode parecer desejável tentar corrigir até o desequilíbrio de nível básico, mas isto é muito difícil de conseguir e geralmente não é tentado. Nos nossos anos formativos, quando a estrutura está a ser construída, disse que o Kapha domina. Na parte intermédia da vida, o Pita domina. Nos anos de declínio, o Vata tende a dominar. Uma vez que a doença surge com mais frequência quando nos encontramos na meia-idade ou na velhice, é claro que a maioria das doenças deve ser um desequilíbrio do Vata. O segundo mais predominante é o desequilíbrio do Pita. O desequilíbrio do Kapha é o menos comum. O nosso estilo de vida moderno também agrava o Vata. Portanto, tendo isto em conta, o Ayurveda dá-nos uma mensagem simples: cuidado com o Vata agravado. Não obstante, a prática do Ayurveda é subtil. Até a medicina alopática moderna começou a dar relevância ao estilo de vida, à teoria social da doença. Por exemplo, a doença cardíaca é associada à chamada personalidade e ao estilo de vida do tipo A, hiperativo, muito ansioso, fazer, até mesmo pelos médicos alopatas. Mas existe uma diferença na abordagem do Ayurveda, que tem em conta o facto de que nem todas as pessoas com personalidade tipo A terem doenças cardíacas. O Ayurveda tenta levar o doente de regresso ao nível básico de distribuição dos seus dosha, a sua Prakriti. Se o nível básico já for do tipo A, o Ayurveda não faz por corrigi-lo. É esta sua natureza individualizada que o torna tão útil no tratamento de doenças crônicas. Todavia, permanecem questões importantes. Por que é que cada um de nós tem uma Prakriti específica, um nível básico de desequilíbrio dos dosha? Claramente, o Ayurveda, a julgar pelo seu sucesso, complementa a medicina alopática, mas como? Existe uma teoria científica por trás desta maneira de ver os nossos tipos de corpo que nos dá uma predisposição para a doença e para a cura? O Ayurveda e o corpo vital num nível mais profundo. O Ayurveda terá como base uma imagem de nós mesmos mais ampla do que a da medicina alopática atual, e do que o Ayurveda moderno por defeito, a qual reconhece que somos apenas corpo físico. Além do corpo físico, o Ayurveda permite-nos ser os movimentos de um corpo vital e, menos importante no presente contexto, os movimentos de um corpo mental e supramental também, todos alicerçados na consciência, que é a base de todo ser. As formas do corpo físico, as células e órgãos do corpo, são representações de matrizes do corpo vital, que o Ayurveda reconhece, pelo que, ao reconhecê-las, este último é capaz de identificar mais processos que nos levam a adoecer. Recordemos que, na biologia moderna, Rupert Sheldrake defendeu isto mesmo: os campos morfogenéticos não físicos, uma designação mais científica para o corpo vital, fornecem a matriz para a criação da forma física. Para os alopatas, a doença envolve funções químicas e físicas do corpo físico que começaram a falhar e, de igual modo, o tratamento consiste apenas em corrigir a falha química ou física. Para os médicos ayurvédicos modernos, igualmente, a doença acontece apenas ao nível físico e o desequilíbrio considerado para tratamento refere-se a características físicas como Vata,
Pitta Kapha, uma abordagem pouco mais subtil do que a alopática. Mas no Ayurveda de nível profundo, a doença também pode ser o resultado de uma natureza defeituosa, de movimentos defeituosos das matrizes, do corpo vital. Recordemos que estes movimentos estão associados aos programas que executam as funções vitais dos órgãos físicos, as representações das matrizes. Obviamente, a menos que corrijamos a falha ao nível vital, nunca conseguiremos que as representações dos órgãos se comportem adequadamente, de modo a levar a cabo a nossa função vital de uma forma que corresponda à saúde física. Como tal, o Ayurveda tradicional a um nível profundo coloca mais ênfase na obtenção do equilíbrio das qualidades do corpo vital. O mesmo se aplica à medicina chinesa, que no sistema ayurvédico são os precursores dos doshas. Este cenário de doença ayurvédico de nível profundo tem uma complementaridade mais clara com a alopatia, porque introduz o cenário complementar causador de doenças que envolve o corpo vital, do que o Ayurveda moderno, o qual lida apenas com os doshas físicos. Mas há um problema: o que é o corpo vital em relação ao físico? Aqui, o tradicionalista afirma que o corpo vital é não físico. Infelizmente para o médico ayurvédico moderno, esta afirmação é precária. A biologia molecular não eliminou todas as formas de vitalismo ou força vital não física. O postulado de um corpo vital também levanta o espectro do dualismo e a pergunta: como é que um corpo vital não físico interage com o físico? Mas esta visão dualista do corpo vital, e da própria consciência, é um produto da visão míope única do pensamento newtoniano. Na física, substituímos a física clássica newtoniana pela física quântica, e as implicações desta mudança de paradigma na física estão a ser gradualmente identificadas noutros campos da atividade humana, como a medicina. No pensamento quântico, o vitalismo já não é um dualismo. Por outras palavras, no pensamento quântico, podemos postular um corpo vital não físico sem cair na armadilha do dualismo de interação. Como referido anteriormente, na física quântica, todos os objetos são ondas das possibilidades da consciência, que é a base de todo ser. Estas possibilidades podem ser classificadas como físicas e vitais, e mentais e supramentais. Estes objetos de possibilidade tornam-se as coisas da nossa experiência quando a consciência escolhe entre as suas possibilidades a experiência real numa medição quântica específica, um evento ao qual os físicos chamam colapso da onda de possibilidade. Inegavelmente, uma experiência possui um componente físico, mas se olharmos com atenção, ela também inclui um sentimento que é o seu componente vital, sendo que os pensamentos e a intuição são os componentes mentais e supramentais. Isto elimina o dualismo, porque o físico e o vital podem funcionar em paralelo enquanto a consciência mantém o paralelismo, ver figura 4. Assim sendo, as energias vitais são o que sentimos no nosso corpo vital quando experienciamos os nossos órgãos físicos. Quando estes sentimentos não estão certos, sentimos a enfermidade. Mas temos uma certa predisposição no nosso processamento das energias vitais. Estas predisposições são os precursores dos defeitos físicos que recebem o nome de doshas em sânscrito. Por que 3 tipos de doshas? A consciência colapsa os sentimentos vitais juntamente com o órgão físico correlato. Por enquanto, vamos deixar de fora os aspectos mental e supramental da nossa experiência, para as suas experiências de vida. Devemos recordar que os nossos corpos físicos se encontram em fluxo constante, as nossas células e órgãos estão a ser constantemente renovados com a ajuda das moléculas dos alimentos que ingerimos. Devemos igualmente recordar que as possibilidades quânticas do corpo vital consistem num espectro de possibilidades, com uma correspondente distribuição de probabilidades determinada pela dinâmica quântica da situação, dos campos morfogenéticos, as matrizes do corpo vital. As leis dinâmicas das funções do corpo vital e os contextos do seu movimento encontram-se contidos no supramental. Quando estamos a criar representações pela primeira vez, como quando o embrião unicelular se torna uma forma multicelular por intermédio da divisão celular, a nossa escolha da matriz do corpo vital é livre e a representação física tem uma hipótese de corresponder a uma saúde ideal sob quaisquer condições ambientais internas e externas. Por outras palavras, embora a função do corpo vital e as suas leis,
o arquétipo supramental, sejam sempre as mesmas, somos livres de escolher o campo morfogenético particular, a matriz que corresponde a essa função. Esta liberdade de escolha quanto à matriz vital, que será usada para criar a representação física, é exercida de acordo com o contexto do ambiente externo e interno do corpo físico específico em construção. É claro que, mesmo neste estágio, a doença pode surgir em virtude, 1. De defeitos do aparelho que cria as representações, os genes herdados, e, 2. Da inadequação do material de construção da representação, a nossa ingestão de alimentos e estado nutricional. Mas, com uma dotação genética e uma nutrição adequadas, quando construímos o nosso corpo físico pela primeira vez com base nas instruções do corpo vital, podemos ser criativos. E, com criatividade, podemos até superar algumas deficiências da predisposição genética e ou malnutrição, e até problemas ambientais tais como bactérias e vírus. É assim que a maioria das crianças goza de uma boa saúde. Todavia, algumas crianças têm problemas de saúde e isto mesmo sem contribuições ambientais, como as bactérias e os vírus. Além disso, é bem sabido que doenças como as cardiopatias podem ser atribuídas a indícios que surgem numa idade mais precoce. Então, como é que ficamos? No nosso trajeto até a idade adulta, altura em que o nosso corpo físico, as células e órgãos, já foi renovado muitas vezes, tem lugar aquilo a que chamamos condicionamento, que compromete a nossa criatividade. O condicionamento é o resultado da modificação das probabilidades de modo a atribuir mais peso a uma possibilidade anteriormente colapsada. Uma resposta passada deve-se ao reflexo no espelho da memória. Ver Goswami, 2000, para mais pormenores. Com o condicionamento, não deixamos de ter margem de manobra para escolher a nossa matriz projeto vital de acordo com a situação ambiental. Em vez disso, ficamos predispostos a usar a mesma matriz que usamos antes. Se essa matriz for defeituosa, o resultado serão representações defeituosas. Existe uma alternativa. Frequentemente, à medida que renovamos o nosso corpo, usamos mais do que uma matriz vital de uma função vital para criar a representação física dessa função vital. Em caso afirmativo, ambas as matrizes farão parte do nosso repertório vital. Suponhamos que, num caso subsequente de criação de órgãos, certos novos desafios ambientais estão presentes e exigem uma resposta criativa. Neste caso, embora a consciência possa não ser capaz de escolher uma resposta, uma matriz vital, completamente alheia ao repertório aprendido, ela ainda pode fazer parcialmente frente aos desafios ambientais ao escolher uma matriz que seja uma combinação de matrizes relevantes aprendidas no passado. Este tipo de criatividade secundária é por vezes denominado criatividade situacional, ver Goswami, 1999, em contraste com uma resposta completamente nova num novo contexto, que recebe a designação de criatividade fundamental. Assim sendo, existem três qualidades do corpo vital. 1. A capacidade de alterar criativamente a escolha da matriz vital para criar uma forma específica, consoante o contexto. Esta capacidade ou qualidade da criatividade fundamental é chamada tejas no Ayurveda. 2. A capacidade de escolher uma nova combinação de contextos previamente aprendidos de matrizes vitais para criar a forma, tem o nome de prana ou vayu. 3. A capacidade de responder através da matriz vital mais condicionada, tem o nome de ojas. Todas as três são necessárias para um adequado funcionamento ideal dos corpos físico-vitais. Qualquer desequilíbrio causará defeitos, os doshas, ao nível físico. Correspondendo às três qualidades vitais, existem três doshas ou defeitos das representações. Se existir demasiada tejas ou criatividade fundamental na construção dos órgãos do corpo com a ajuda dos campos morfogenéticos vitais, isto terá como resultado o tipo de corpo pita. A utilização de demasiada vayu ou criatividade situacional ao nível do corpo vital dá-nos o tipo de corpo vata, e muita ojas produz o tipo kapha. Os doshas são os produtos residuais do modo como usamos as qualidades do nosso corpo vital para criar a forma. Outro modo de olhar para isto é ver a tejas como a energia vital transformadora, cujo uso excessivo produz uma preponderância do metabolismo na constituição física do corpo e, como tal, o dosha do pita. De igual modo,
Um excesso de vayu, movimento vital excessivo e inconstante em contextos conhecidos, traduz-se como dosha do vata, cujas características principais são movimento, inconstância e mutabilidade. O uso excessivo da ojas, movimentos condicionados estáveis do corpo vital, traduz-se na preponderância do dosha do kapha, cujas principais características são estabilidade e estrutura. Existe uma semelhança entre as três qualidades vitais, o trio tejas, vayu, ojas, e as três qualidades da mente, chamadas gunas. Em primeiro lugar, vamos reconhecer que a palavra sânscrita guna significa qualidade em português. Em segundo lugar, discussões posteriores mostrarão que as gunas mentais têm a mesma origem que as gunas vitais. Elas correspondem às três formas como a mente quântica pode ser usada para processar as coisas: criatividade fundamental, criatividade situacional e condicionamento, ver capítulo 14. Por fim, diremos que as gunas, qualidades, indevidamente utilizadas de um modo desequilibrado dão origem a doshas, defeitos, no nível físico. De onde vem a prakriti? Uma questão a qual me vou referir brevemente é a da origem da prakriti e do porquê de termos a partir de um pretenso desequilíbrio de doshas. Uma vez que os doshas são subprodutos das qualidades vitais mais subtis, podemos perguntar: nascemos com um desequilíbrio destas qualidades vitais? Se sim, por quê? O facto de muitas crianças sofrerem de doenças crônicas apoia a ideia de que podem existir desequilíbrios inatos das qualidades vitais tejas, vayu e ojas com as quais nascemos. Qual a razão destes desequilíbrios? A resposta sucinta é esta: reencarnação. Já me referi anteriormente à reencarnação, ver capítulos 3 e 6. A reencarnação é parte integrante de todos os sistemas orientais de pensamento, e o Ayurveda não é exceção. O estudo da reencarnação pertence ao campo de ação da ciência, uma vez que a demonstração da existência da reencarnação prova a existência dos chamados corpos subtis, em especial o vital e o mental, ver capítulo 3. Os estímulos que experienciamos na nossa vida e as nossas respostas aos mesmos produzem memória cerebral. Quando um estímulo é repetido, a probabilidade quântica da resposta pende MAs para a resposta anterior. Chamo a isto memória quântica dos padrões de resposta do cérebro. E, uma vez que a mente está correlacionada com o cérebro, também desenvolve uma memória quântica dos seus padrões de hábitos condicionados. É esta memória quântica, a modificação ou condicionamento da mente à medida que a vivemos, que é reencarnada, ver capítulo 6. Ora, a herança destas modificações da mente de vidas anteriores, chamada karma no pensamento oriental, foi empiricamente demonstrada, ver Goswami, 2001, dando assim mais crédito ao conceito de reencarnação. Tradicionalmente, o karma é entendido como karma mental, propensões mentais que trazemos conosco das nossas vidas passadas. Mas um pouco de reflexão revela que também pode existir karma vital, propensões vitais que desenvolvemos durante a nossa vida e que podem então transmigrar para outra vida do mesmo modo que o karma mental é transmigrado, ver Goswami, 2001. O corpo vital correlaciona-se com os órgãos do corpo físico nos chakras. As experiências e a nossa resposta a elas produzem memórias quânticas nos órgãos que se propagam no corpo vital, dando origem às propensões individuais do corpo vital. São estas propensões vitais que herdamos das nossas vidas passadas que nos dão desequilíbrios inatos das qualidades vitais, criatividade fundamental ou tejas, criatividade situacional ou vayu, e comportamento condicionado ou ojas, ao nível vital. Não obstante os desequilíbrios, estas propensões vitais inatas são tão importantes para a configuração do nosso corpo físico como a natureza convencional, a nossa dotação genética, e a nutrição, contribuição do meio físico. Por fim, o desequilíbrio inato das qualidades vitais com que nascemos dá origem à prakriti, o desequilíbrio natural de nível básico dos doshas. Uma preponderância de tejas conduz ao desequilíbrio do pita e assim por diante, conforme descrito anteriormente. A combinação particular de doshas que desenvolvemos à medida que crescemos, a nossa prakriti física ou tipo de corpo, é uma homeostase. Como tal, o nosso corpo físico funciona perfeitamente quando permanecemos nesta homeostase.
Todavia, se os desequilíbrios das nossas qualidades vitais não forem corrigidos e se mantiverem, ocorrem desvios desta homeostase, sendo que a doença é o movimento que nos afasta da homeostase natural dos doshas. Assim sendo, a cura ayurvédica pode seguir dois caminhos. Primeiro, o mais óbvio, corrigir os problemas físicos decorrentes do desequilíbrio dos doshas que se situem para lá do dosha prakriti ao nível físico. Alguns tratamentos ayurvédicos são concebidos com isto em mente, o panchakarma, uma limpeza do corpo, por exemplo. Mas este é apenas um remédio temporário. O outro caminho consiste em corrigir os desequilíbrios das qualidades do corpo vital. Esta correção por si só pode conduzir a um remédio permanente. Este segundo caminho pode ser posto em prática de duas maneiras, passiva e ativa. O caminho passivo recorre à medicina fitoterápica, administrando ervas de padrões de prana específicos para compensar o que está em falta. O caminho ativo consiste em transformar diretamente os movimentos do prana ao nível do corpo vital. As práticas respiratórias chamadas pranayama, nas quais se observam os movimentos da respiração juntamente com os movimentos associados do prana vital, são excelentes exemplos do caminho ativo. Doshas e locais dos órgãos. As considerações gerais sobre o corpo vital, conforme referi, dão-nos um entendimento de como os doshas surgem no nível físico. Mas como é que associamos os doshas ao funcionamento dos órgãos do corpo? Precisamos de mais informação sobre a natureza das matrizes vitais ou campos morfogenéticos. Os antigos videntes que descobriram o Ayurveda intuíram algo fundamental nesta conjuntura. Os fundadores da medicina chinesa tiveram a mesma ideia básica. É atualmente reconhecido que, no mundo macrofísico, a forma existe em 5 estados diferentes: sólido, líquido, gás, plasma e vazio ou vácuo. Isto é óbvio desde a antiguidade, só que os antigos tinham nomes diferentes para as formas básicas, como terra, água, ar, fogo e éter, geralmente referidos como os 5 elementos. Os videntes do Ayurveda reconheciam, parafraseando em linguagem quântica, que as possibilidades do corpo vital se manifestavam nos mesmos 5 estados básicos: terra, água, fogo, ar e éter. Além disso, na criação da forma do corpo físico, a terra vital está correlacionada com a terra física, o fogo vital com o fogo físico e assim sucessivamente. Ora, a qualidade tejas do corpo vital é transformadora, criatividade fundamental. Como tal, ela usa o fogo vital, que se correlaciona com o fogo ao nível físico no sistema digestivo. De igual modo, a Vayu é a criatividade situacional construtora de impérios ao nível vital e usa os aspectos do ar e do éter do vital para representar o movimento no físico, seja nos intestinos, nos vasos sanguíneos ou nos nervos. Por fim, a Ojas é a estabilidade e usa os elementos vitais correspondentes à terra sólida e água líquida para criar os elementos físicos com estrutura e estabilidade. Se houver excesso de tejas, demasiado fogo vital na criação da forma física, haverá também o subproduto de um excesso de fogo físico, uma preponderância do dosha do Pitta. De igual modo, um excesso de Vayu, uma utilização excessiva do ar e éter vitais resulta no dosha do Vata, e demasiada Ojas significa um uso excessivo de terra e água, o que dê a origem ao dosha do Kapha. Assim sendo, o Pitta reside essencialmente no sistema digestivo, estômago e intestino delgado, sob a forma de excesso de acidez. O desequilíbrio Vata inibe o Pitta e, como tal, existe principalmente no intestino grosso, como gás intestinal, mas também nos pulmões e no sistema respiratório, no sistema circulatório e nos nervos. O Kapha inibe o movimento do Vata e, como tal, reside sob a forma de muco principalmente no sistema respiratório e também no estômago. Em resumo, disse que a terça parte inferior do corpo é o domínio do Vata, a terça parte mediana é o domínio do Pitta e a superior é o domínio do Kapha. Características normais das pessoas dos 3 doshas. No texto anterior, realcei algumas das características mais reveladoras de cada dosha para os distinguir. Mas se o leitor quiser saber a qual dosha ou tipo de corpo pertence, uma lista mais pormenorizada pode ser útil, pelo que a incluo na figura 12. Se o leitor for um dosha misto, terá uma mistura de características. É capaz de dizer qual o seu tipo de corpo com base na lista?
Vata item alto, esguio item magro, cabelo e pele secos item olhos pequenos, dentes irregulares item oscilações de apetite item pouca energia item sono leve item medroso, ansioso item distraído, aluado item estável pita item constituição média, equilibrada item cabelo nu, arruivado ou careca, item olhos fogosos item apetites repentinos item boa resistência, exceto com excesso de calor item irado, enérgico, incisivo, mordaz. Impaciente cafa item pesado item pele macia e espessa item cabelo espesso e lustroso, crespo, item olhos, boca e dentes. Regulares, grandes item apetites estáveis, regulares item avesso atividade item calmo, descontraído item complacente fig 12. Os traços de personalidade das pessoas dos três doshas. Na minha opinião, embora estes testes nos possam dizer qual o nosso dosha dominante, não conseguem apurar qual a nossa prakriti exata. A combinação precisa de desequilíbrios dos dosha que é a homeostase do nosso corpo em particular. Temos de procurar um bom diagnosticador ayurvédico para este efeito. Desequilíbrios dos dosha. Por que é que conhecer o nosso dosha prakriti é importante? O leitor vai ter agora a sua primeira lição sobre individualidade no sentido médico. Para um alopata, o leitor não é um indivíduo, é uma máquina a qual apenas pode ser atribuído um comportamento médio ou típico. Na medicina do corpo vital, o leitor é um indivíduo, uma mistura específica de estruturas e propensões corporais chamadas doshas. Além disso, o leitor funciona melhor quando estes doshas estão próximos dos seus valores de base homeostáticos, que são exclusivamente seus. O leitor pode usar as informações dos dosha para cuidar de si. Tudo o que tem de saber é o que causa os desequilíbrios dos doshas no nível homeostático da prakriti e como evitá-los. Este é o tema das sessões seguintes. Se cuidar do seu corpo e o mantiver de acordo com a sua prakriti física, ou desequilíbrios de nível básico, o leitor passará por esta vida com boa saúde. Os problemas surgem quando existe um desequilíbrio, uma perturbação em qualquer um dos doshas em relação a este nível de base. Geralmente, é mais provável que o desequilíbrio se registre no seu próprio tipo de corpo, ou seja, uma pessoa vata tem mais probabilidade de sofrer de um desequilíbrio do vata, vayu hiperativo ao nível vital. Todavia, não existe uma regra estrita, o leitor pode ser uma pessoa kapha e, não obstante, sofrer de um desequilíbrio do pita. Como é que pode saber se existe um desequilíbrio para lá do nível original de desequilíbrio indicado na sua prakriti? O que é que causa estes desequilíbrios excessivos? Uma das causas é a mudança sazonal, a principal é o estilo de vida. A ligação dos doshas às estações do ano existe um motivo sazonal por trás do desvio dos desequilíbrios dos doshas em relação à prakriti, uma ligação que pode ser determinada com base na teoria desenvolvida aqui. Quando está calor no exterior, como acontece no verão, está na altura da regeneração. Como tal, a tejas é usada abundantemente, produzindo um excesso de pita. Quando está frio, isto significa hibernação, e a estabilidade da ojas é necessária, um excesso da qual produz um desequilíbrio de kapha. Se o frio vier com tempo seco, as condições são apropriadas para um desequilíbrio do vata. Se o tempo estiver frio e úmido, chuva ou neve, todo o movimento cessa, a ojas domina o corpo vital e o resultado é um excesso de kapha. Se for observador, o leitor poderá ver como as mudanças sazonais afetam os desequilíbrios dos seus doshas ao longo do ano. Na costa leste dos Estados Unidos, quando o inverno é frio e seco, o excesso de vata faz com que as pessoas gostem de se movimentar mesmo que esteja frio. Mas no início da primavera, quando o tempo se torna frio e úmido, surgem os desequilíbrios excessivos do kapha e as pessoas tendem a constipar-se, o que na maioria das vezes se deve a um excesso de kapha desequilibrado. Quando o tempo está quente e úmido no verão, o leitor pode reparar facilmente, em especial se for do tipo pita, que o excesso de pita está a causar-lhe problemas de acidez. Logo, no verão, todos nós preferimos alimentos e bebidas geladas, mas para as pessoas pita, são imprescindíveis. De um modo geral, se o seu tipo de corpo corresponde ao seu ambiente, o leitor tem de estar extremamente atento, para evitar que os desequilíbrios se descontrolem. Desequilíbrio do vata e respectivo remédio. Se o leitor é uma pessoa vata,
equilibrada na sua prakriti, é alegre, entusiasta e cheia de energia fazer. E por que não havia de ser? Quaisquer que sejam as mudanças na sua situação de vida, o reservatório de contextos aprendidos de criatividade situacional ao nível vital é capaz de restabelecer a homeostase do seu corpo físico. Se, por outro lado, a sua vida ativa é repleta de ansiedade e preocupações, o seu corpo está cheio de dores e de mal-estar, e até a qualidade do seu sono deu lugar à inquietação, pergunte a si mesmo: o meu vata ainda está equilibrado? O meu vata ainda está próximo do nível básico da minha prakriti? Estes sintomas são sintomas de desequilíbrio do vata, independentemente de termos ou não um vata dominante. Um cenário de desequilíbrio do vata é comum a todos nós, à medida que envelhecemos, o vata tende a agravar-se. Faz simplesmente parte do envelhecimento. Com este tipo de agravamento do vata, não há muito que possamos fazer. Temos a insônia, alguma perda de memória, aqui está a oportunidade para passarmos a ser o professor distraído, algumas dores e maleitas. Até o apetite não será o que costumava ser. Mas existem outros cenários. Suponhamos que a mudança na sua situação de vida é drástica, tão drástica que o reservatório de Vayu, aqueles contextos aprendidos de criatividade situacional, não seja o adequado para fazer à pressa os ajustes necessários no nível vital. Como tal, a Vayu fica sobrecarregada, causando muitos efeitos colaterais de vata ao nível físico. Situações como esta surgem na nossa vida quando viajamos, quando mudam os de residência de uma cidade para outra, quando mudamos de emprego, em alturas de divórcio ou de morte do cônjuge. Eu sei do que estou a falar. Há alguns anos, no espaço de 1 ano, divorciei-me, comecei a namorar com outra mulher, com quem me casei depois, mudei de emprego, mudei-me de uma cidade para outra, muito maior. Além de tudo isto, recebi uma bolsa, pelo que havia uma pressão mental que eu não conhecia há anos. E já estava a debater-me com um vata agravado em virtude do avanço da idade. O leitor é capaz de imaginar o nível de agravamento do vata que tudo isto causou? Eu estava a ficar tão desorientado que no ano seguinte tive 3 acidentes de automóvel num espaço de 6 meses. Então, qual é o remédio? A medicina ayurvédica sugere várias opções: dieta adequada, fitoterapia para o agravamento do vata, um ambiente de calor e umidade, massagens com óleo, certos exercícios de Hatha Yoga, um processo de limpeza chamado Panchakarma e relaxamento. Os pormenores da dieta e dos remédios fitoterápicos podem ser encontrados em qualquer bom livro de Ayurveda. Uma vantagem da medicina ayurvédica é o facto de se tratar essencialmente de bom senso. A menos que descuremos o nosso desequilíbrio durante tanto tempo que o agravamento se torne grave, caso em que o desequilíbrio conduza aos sintomas físicos daquilo a que normalmente chamamos doença, é perfeitamente possível usar as medidas do parágrafo anterior como medicina preventiva. O leitor nunca terá de ir ao médico. No meu caso, o meu regime habitual de yoga e meditação foi incapaz de fazer frente ao nível de agravamento do vata. Nunca resolvi o meu desequilíbrio de vata enquanto vivi na grande cidade. Felizmente, o movimento da consciência cooperou e foi necessário afastar-me daquela cidade. Passados 6 meses, o meu vata estava equilibrado. O motivo principal foi o estilo de vida descontraído do meu novo habitat. Devo referir, no entanto, que a minha mulher me ajudou de várias maneiras: dieta vegetariana com alimentos frescos cheios de prana, longos passeios na natureza, pensar muito menos e rir muito mais. Um problema concomitante com o excesso de vata é o excesso de trabalho mental e a tendência resultante de nos levarmos demasiado a sério, acabamos cheios de ar quente. Desequilíbrio do Pitta e respectivo remédio. Se o leitor é uma pessoa Pitta, irradia criatividade e é intenso. Quando o Pitta está equilibrado, o leitor é capaz de lidar com a sua intensidade natural com alegria porque, obviamente, gosta de ser intenso. Todavia, se a intensidade está presente, mas a alegria não, então, o Pitta está desequilibrado. Está a ver como isto funciona? O Pitta é um efeito secundário de um excesso de tejas, da criatividade fundamental ao nível vital.
A Tejas ajuda-nos a construir um bom sistema digestivo e a mantê-lo com uma adequada renovação consoante necessário. Mas se a energia, a intensidade, se torna excessiva, a Tejas entra em sobrecarga e o resultado é o desequilíbrio do Pitta. Um cenário comum é a nossa meia-idade. Deixamos de crescer, pelo que a pressão sobre o sistema digestivo e a Tejas ao nível vital é consideravelmente reduzida. Infelizmente, a inércia do hábito mantém-nas num nível idêntico ao de quando éramos mais novos. Esta sobrecarga de Tejas continua até que nos acomodamos no último terço da nossa vida. Assim sendo, quando passamos os 30 anos, temos de aceitar um certo agravamento do Pitta que resulta em acidez e azia, queda de cabelo, vulnerabilidade ao estresse, e coisas que nos tiram a alegria de uma vida intensa. Existem formas insensatas de agravar o Pitta, como sobrecarregar o sistema digestivo desnecessariamente ao ingerir alimentos inadequados. Quando somos jovens, o nosso fogo digestivo é forte e é consideravelmente intensificado pela ingestão de alimentos quentes e condimentados. A Tejas da comida é totalmente consumida para uma boa causa, cultivar um corpo saudável. Mas quando já não precisamos de um fogo digestivo tão intenso, sobrecarregar o sistema com uma Tejas desnecessária produz um desequilíbrio do Pitta. Se o leitor insistir em não prestar atenção, acabará por ficar com uma úlcera. A organização não é o forte das pessoas criativas do tipo Pitta. Mas quando estas exigências organizacionais se fazem sentir, o sistema reage com ira, frustração ou ressentimento, cuja expressão requer Tejas. O uso excessivo de Tejas resulta no subproduto de um excesso de Pitta ao nível físico. Como tal, o estresse é um agravante do Pitta. Se o leitor não tiver cuidado, pode resultar em doenças cardíacas. O remédio para o desequilíbrio de Pitta é a moderação. Reduz o consumo de estimulantes como o café. Medite. Faça longos passeios na natureza. Deixe que essa intensidade extra seja usada na apreciação da beleza. Desequilíbrio do Kapha e respectivo remédio. Se for uma pessoa Kapha, o ponto forte do leitor é a força e a estabilidade, que lhe concedem generosidade e carinho para dar aos outros, e esta dádiva deixa-o feliz. Uma pessoa Kapha é capaz de viver uma vida longa e feliz, mas podem surgir algumas falhas. Na nossa infância, o corpo está a construir-se. É necessária uma abundante quantidade de ojas, e ocasionalmente, isto resulta num excesso de Kapha. Este excesso torna a criança suscetível a constipações, dores de garganta, sinusite e assim por diante. Esta suscetibilidade mantém-se durante o resto da vida numa pessoa cuja existência é, fora isso, saudável. Não temos de ser uma pessoa Kapha para contrair esta consequência específica do desequilíbrio de Kapha. Uma vez terminada a nossa fase de construção corporal, a força vital e a estabilidade, ojas, não tendo nada para fazer, tendem a produzir obesidade. Este é o sinal de desequilíbrio do Kapha, que pode levar a outros desequilíbrios se não for controlado. Uma vez que a nossa cultura não aprova a obesidade, esta resulta em insegurança. Se, não obstante esta insegurança, continuarmos a ser generosos, isto pode produzir uma propensão para a dependência afetiva. No lado físico, a obesidade esforça demasiado o coração e conduz à hipertensão e dificuldade respiratória. Um outro cenário ainda é uma dieta deficiente com excesso de alimentos doces. Uma manifestação desta rota para o desequilíbrio do Kapha é a diabetes. Enquanto o tratamento do desequilíbrio de Vata requer uma vida desinteressante, lidar com o desequilíbrio de Kapha exige o oposto, mais estímulo e variedade para sacudir a inércia. O tratamento do desequilíbrio de Kapha também requer controle do peso, evitar os doces, e uma rotina de exercício. Panchakarma e medicina fitoterápica que requer um médico. No Ayurveda, é dada uma grande ênfase à limpeza periódica dos sistemas do nosso corpo para nos livrarmos do excesso de humorreis resultante dos desequilíbrios de Vata, Pitta e Kapha, desequilíbrios estes também chamados Ama. Por exemplo, um desequilíbrio de Pitta cria ama nos intestinos. Isto pode ser resolvido através da limpeza periódica dos órgãos afetados. O Panchakarma consiste em 5 procedimentos de limpeza: sudorese terapêutica, limpeza nasal com ou sem ervas medicinais,
purga do estômago e intestinos com ervas medicinais ou enemas, massagem com óleo, e sangria. O Panchakarma requer a supervisão de um médico com formação ayurvédica. Como referido anteriormente, a prescrição de ervas ayurvédicas exige um médico qualificado. A leitura de livros de Ayurveda é mais útil como medicina preventiva e menos para a cura de uma condição já agravada. Os padrões da fitoterapia ayurvédica são muito elevados. Citando Charaka, uma das autoridades ayurvédicas, um medicamento é o que entra no corpo, equilibra os doshas, não perturba o tecido saudável, não adere ao dito, e é eliminado através da urina, do suor e das fezes. Cura a doença, proporciona longevidade às células do corpo e não tem efeitos secundários, citado em Sovoda e Ladeira em 1995. Uma advertência. A cura ayurvédica tem de ser planeada individualmente. A medicina ayurvédica deve ser prescrita tendo em mente não só o nosso tipo de corpo, o nosso dosha prakriti, mas também o nosso estilo de vida e a nossa personalidade. Como tal, é melhor não a usar como autoajuda e, sim, procurar a ajuda de um médico qualificado. Ouvi uma história que ilustra isto mesmo de uma forma brilhante. Um brahmane, um escolástico hindu, de pequena estatura física, foi convidado para jantar no palácio de um rei, incapaz de resistir, comeu em excesso. Então, procurou um médico, ayurvédico, do rei e pediu-lhe ajuda para a sua digestão. O médico deu-lhe um comprimido, mas avisou: atenção, isto é um remédio muito potente que eu dou ao próprio rei quando ele por vezes se queixa de ter comido em excesso e da digestão. Um comprimido será demasiado para si. Corte-o em 4 partes e tome apenas uma. Entendido? Muito bem, disse o Brahmane. Todavia, quando voltou para casa, deu-lhe para pensar. Como era costume, receberá algumas sobras do jantar, que tinha levado consigo. Se eu tomar o comprimido inteiro, de certeza que serei capaz de digerir não só o que tenho no estômago agora, como também todo o resto da comida. Assim sendo, comeu o resto daquela comida deliciosa, tomou o comprimido digestivo e foi dormir. Na manhã seguinte, o médico ayurvédico fazia as suas voltas com o filho e quis o acaso que passassem pelo bairro onde o Brahmane vivia, pelo que o amável médico pensou em perguntar-lhe como estava. A porta da casa do Brahmane não estava trancada. O médico e o filho entraram, não estava lá ninguém. Foram até ao quarto e bateram à porta, nenhuma resposta. O médico empurrou a porta e pasme-se, não havia ninguém na cama, apenas um monte de roupas. Uma vez examinadas, as ditas roupas estavam cheias de fezes. Bastou-lhe ver aquilo para que o médico percebesse o que devia ter acontecido. Oh, meu Deus! Exclamou ele. O que é que se passa, pai? O filho não estava a perceber nada. O pobre Brahmane deve ter tomado o comprimido inteiro. Olha, ele digeriu a comida, sem dúvida, mas o comprimido também o digeriu a ele, respondeu o pai, apontando para as fezes. Resumo: leve as seguintes ideias consigo. Item: o Ayurveda é a versão indiana da medicina do corpo vital, segundo a qual a doença se deve ao desequilíbrio dos movimentos do corpo vital, chamados prana, energia vital. Item: o Ayurveda é uma medicina concebida para o indivíduo. De acordo com este sistema, todo indivíduo é caracterizado por uma combinação de certos defeitos corporais, chamados doshas em sânscrito. Existem 3 doshas: Vata, Pitta e Kapha. Segundo o Ayurveda, o dosha dominante determina o tipo de corpo de um indivíduo. Item: o Ayurveda é medicina quântica. Isto torna-se claro assim que tentamos entender por que razão existem 3 tipos de doshas. Existem 3 tipos de doshas porque existem 3 formas de processar os movimentos de um corpo quântico. 1. Através da criatividade fundamental, no caso do corpo vital, esta qualidade é chamada tejas. 2. Através da criatividade situacional, para o corpo vital, esta qualidade é chamada prana ou vayu. 3. Através do hábito condicionado, para o corpo vital, esta qualidade recebe o nome de ojas. Cada um dos doshas está associado a uma das formas como processamos a energia vital. O Pitta está associado à criatividade fundamental ou tejas,
o Vata a criatividade situacional e o Kapha o condicionamento. Item: como é que os doshas resultam do desequilíbrio dos movimentos da energia vital? O uso excessivo de tejas, ou criatividade fundamental, para o processamento de movimentos vitais cria o defeito do corpo físico, ou dosha, que tem o nome de Pitta. O uso excessivo da criatividade situacional, Vayu, dá origem ao dosha conhecido como Vata. E o uso excessivo do condicionamento, Ojas, cria um desequilíbrio de Kapha. Item: para uma orientação rápida, o leitor pense no Vata como a tendência para produzir um excesso de gases intestinais, no Pitta como a tendência para produzir excesso de acidez no estômago e no Kapha como excesso de muco no sistema respiratório. Para mais pormenores, consulte a figura 12. Item: com a aplicação da figura 12, o leitor já pode ter uma informação valiosa: o seu tipo de corpo, que pode ser um puro Vata, Pitta, Kapha, ou uma mistura de dois ou mais. Determine o seu tipo de corpo. Item: todos nascemos com um certo nível homeostático de base dos 3 doshas. Esta homeostase de nível básico tem o nome de Prakriti. Segundo a Ayurveda, a Prakriti resulta de padrões de hábitos do corpo vital que acumulamos em muitas encarnações. Item: de acordo com a Ayurveda, a doença é o desequilíbrio por excesso ou déficit de um ou mais doshas em relação ao seu valor base de Prakriti. Item: familiarize-se com as causas do desequilíbrio dos doshas, que o afastam da Prakriti, e considere os respectivos remédios. Aplique este conhecimento ao seu caso particular. Item: mais uma vez, entenda que o seu corpo vital funciona melhor quando a sua criatividade quântica e o seu condicionamento clássico se encontram em equilíbrio no modo como o leitor usa o seu corpo vital. Agora, pense na forma de equilibrar estes dois aspectos da sua natureza. Veja também os capítulos 10 e 17.